daqueles que adulteram em seu coração, mas ai daqueles que praticam a iniquidade e praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, eles vão te escutar. Para o fogo eterno o leão os lançará. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, 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 que tira o pecado do mundo. Graças a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão me ouvindo. Que Deus te abençoe, a você que está ao alcance desse microfone, que a palavra de Deus ela possa fazer em seu coração aquilo que apraz a Deus, o Todo-Poderoso, como a palavra de Deus diz. A palavra de Deus vai relatar no livro de Romanos que nos últimos dias muitos com os ouvidos ouviriam, mas não compreenderiam, com seus olhos viriam, mas não enxergariam. Isso Jesus estava falando acerca de pessoas cujo qual seu entendimento foi cegado, a qual mesmo vendo que os dias se aproximam, não compreendem, mesmo vendo que já está chegando já a hora final, não compreendem. É por isso que a Bíblia fala assim: como crerão se não tem quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Se não formos enviados por Deus, como pregarão? Romanos capítulo número 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, como pregarão se não forem enviados? E como ouvirão se não tem quem pregue? Eu sei que são poucos que amam a palavra de Deus, porque nós estamos chegando, e já chegamos ao momento final, onde o coração de muitos tem se endurecido para a palavra de Deus, mas não para os seus pecados, aonde muitos estão com seus corações abertos para futebol, para cachaça, para as noites, as noitadas, mas o coração não tem lugar para a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o Deus deles é o ventre, e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, como ouvirão a pregação do Evangelho se não tem quem pregue? E como pregarão se Deus não enviar? Então veja bem, meu amigo, essa noite, se você ouve a palavra neste lugar, é porque Deus enviou. E se você ouve, a Bíblia diz que você é bem-aventurado, porque bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo do Senhor está próximo. Eu gostaria de ler as Escrituras no livro de Mateus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 22, a partir do versículo 21
Assim diz a palavra de Deus. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fujam para outra, porque em verdade eu te digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu senhor, como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que Deus não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essas são as instruções de Jesus. Quando Jesus, antes de partir para a glória do Pai, ele deixou as suas instruções aos seus discípulos. E que por sinal estou aqui agora como um discípulo de Cristo. Jesus, ele diz: e entregarão uns aos outros. O pai entregará ao filho, o filho entregará o seu próprio pai, a nora estará contra a sua sogra, matarão e perseguirão uns aos outros. Jesus estava falando só para Israel, ou Jesus estava advertindo da geração que viria há milhares de anos depois? Jesus estava advertindo acerca dos tempos finais. Jesus estava advertindo acerca de quando chegassem os tempos finais, e que porventura o governo do anticristo, ele já está em ascensão, já está preparado, e o povo não está percebendo. Muitos não estão percebendo, mas os dias finais chegaram por aí. Muitos não têm compreendido, mas porém os dias finais, eles têm a cada dia mais apertado, a cada dia mais chegado com mais força, aonde Jesus falou: os filhos perseguirão os pais estarão contra os filhos, matarão uns aos outros e odiarão uns aos outros, e vocês serão odiados por todos vocês serão odiados. Versículo 22. Jesus estava falando dos discípulos, eles seriam odiados por todos. Quem que é uma pessoa que consegue odiar aqueles que Jesus envia como mensageiros, senão os que são inimigos de Deus? Quem pode odiar aquele que Jesus envia como seu mensageiro, senão aquele que está possesso, senão aquele cujo qual os seus caminhos são reprovados, segundo a palavra de Deus? Porque quem é aprovado por Deus, ele não tem do que se queixar, ele não tem do que ser corrigido, ele não tem do que ser exortado. Mas quando o homem ele precisa de correção, quando o ser humano ele se sente afrontado, é porque ele está precisando de correção. Quando o ser humano ele se sente afrontado, ele fica irado, mas não entende que o próprio Deus, ele açoita, ele corrige a quem ele mesmo ama. Como a palavra de Deus diz no livro de Romanos, no livro de Hebreus,
Porque Deus, Ele açoita e Ele corrige a quem Ele ama. Mas aquele que é soberbo, ele não ouve a correção. Quem é soberbo não ouve a correção de Deus. Isso porque muitos estão simplesmente cegos de entendimento por causa da sua religião. As pessoas religiosas, elas têm a cada dia mais se tornado mais orgulhosas. As pessoas religiosas, elas têm colocado a sua esperança da eternidade na sua religião, a qual ele mesmo crê. Só que se esqueceram que foi Jesus Cristo quem morreu na cruz para salvar o homem, e que nem catolicismo romano e nem outra religião vai salvar ninguém. Ninguém pode ser salvo e ninguém vai ser salvo por nenhuma religião, meu amado. Você não vai encontrar no céu nenhum católico. Você não vai encontrar no céu evangélico, porque o céu é tomado à força, é por esforço. E desde os tempos de João Batista, aqueles que muito perseveram se apoderam do reino dos céus. É perseverança e esforço. Não é religião, é perseverança e esforço na palavra. Só que o tempo, ele está curto demais para o povo ficar vivendo nessas imoralidades que estão vivendo, aonde a vida é cachaça para cá, é imoralidades sexuais para tudo que é lado, homem com homem, mulher com mulher. Isso sempre foi pecado diante de Deus. Homossexualismo e lesbianismo sempre foi pecado diante de Deus. Acender vela para a morte sempre foi feitiçaria, ainda que seja para o seu santo. Santo é só Jesus. O único santo que está no céu é Jesus. O resto morreram e não foram coroados ao céu, não foram levados ao céu, porque a própria Escritura diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o próprio Filho de Deus. O único que subiu ao céu foi Jesus. O único que se encontra no céu intercedendo pelo homem é Jesus. No céu não se encontra Aparecida intercedendo por ninguém. No céu não se encontra Maria intercedendo por ninguém. No céu não tem nenhum santo fazendo milagre, porque santo morto não faz milagre nenhum, porque morto não pode fazer milagre por ninguém. Maria não fez milagre nem viva e não faz nem hoje, quanto mais morto. A gente tem que entender que as Escrituras estão acima de qualquer religião. Nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela está acima de qualquer constituição humana. As constituições humanas, ela adverte que o homem tem que respeitar as religiões. E o mundo hoje está respeitando os homens, mas não está respeitando a Deus. Só que estão se esquecendo que a autoridade de Deus está acima da constituição humana. Se esquecem que a autoridade de Deus está acima da constituição humana. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer lei que diga que tem que ser respeitado o seu santo morto. Os Exu, que são demônios, a tal da Aparecida é um demônio terrível, e cujo qual o povo tem adorado, venerado, cujo qual o povo tem dobrado seu joelho diante de uma abominação como essa. Se arrependa, cidade de Goiânia, se arrependa, moradores da terra, porque o Senhor, ele virá nas nuvens no céu, e a Bíblia diz que o Senhor, ele virá com grande ira sobre aqueles que cometem iniquidade. Você que conhece a verdade e pratica o erro, o engano, o pecado, mesmo tendo conhecimento da verdade, você está praticando iniquidade. Aquele que sabe fazer o bem e deixa de fazer, peca contra Deus. Aquele que conhece o caminho, antes melhor teria sido que nunca tivesse conhecido. Você que conhece, meu amigo, a palavra de Deus, e hoje está vivendo de tal forma, se embebedando, tomando todas, deitando homem com homem, mulher com mulher, adorando Palmeiras, adorando Goiás, adorando esses ídolos, que por trás disso existe uma pura idolatria, existem demônios operando. A Bíblia diz que melhor seria que você nunca tivesse conhecido a palavra da verdade.
do que conhecendo, assim abandonando os caminhos do Senhor. Porque não basta somente ser ouvinte, não basta somente crer em Deus, não basta somente confessar que crê em Deus, mas a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus, ele disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não basta só dizer Senhor, é necessário fazer a vontade do Pai que está no céu. Veja o que Jesus disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, são esses que entrarão no reino dos céus, que fazem a vontade do Pai. Os que fazem a vontade do próprio coração, vai descer diretamente para o lago de fogo e enxofre, como a própria palavra de Deus diz em Apocalipse, no capítulo de número 22. E todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, esta é a segunda morte. Então não adianta falar, eu creio em Deus, eu sou evangélico. Evangélico até o capeta é, católico até o diabo é. Mas será que você obedece a Jesus? Porque a Bíblia, meu amigo, não é apenas uma palavra bonita para você ouvir e colocar em cima de alguma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser colocada em prática. Adianta alguma coisa? Saber que não pode adulterar, e ser um imoral, e ser um adúltero, e ser um fornicador. Adianta alguma coisa? Saber que se embriagar é pecado e que vai te levar para o inferno e continua praticando ainda mesmo assim. Adianta alguma coisa? Saber que a mentira provém do diabo, mas continua mentindo da mesma forma, continua enganando da mesma forma, continua caminhando no caminho da perdição da mesma forma. É isso que a religião faz com o homem. O homem, ele conhece a verdade, ele sabe tudo que não deve fazer e faz, ele sabe que não deve adulterar, mas continua, mesmo sendo católico, mesmo sendo evangélico, continua praticando imoralidades, continuam casando, se descasando, continuam fazendo como nos dias de Noé, continuam fazendo como nos dias de Ló, porque nos dias de Ló era homem com homem, mulher com mulher, e a Bíblia diz que do pequeno ao mais moço, todos eram imorais, todos eram depravados. Essa é a classe que nós estamos vivendo nos dias de hoje, de pessoas que sabem que é pecado, mas prefere agradar a si mesmo. Só que Jesus falou, não agrade a si mesmo, porque aquele que quiser agradar a si mesmo, aquele que quiser agradar a si mesmo, ele desagrada ao próprio Deus, porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então essa mensagem, meu amigo, é para você que está caminhando de mal a pior, para que você se arrependa, para você entender de uma vez por toda que do jeito que está, você está caminhando para a perdição. E se você morrer do jeito que está hoje, não vai ter missa de sétimo dia que vai te arrancar do fogo, não vai ter purgatório que vai fazer você escapar, não vai haver nada, não vai existir outra coisa a não ser tormento, a não ser fogo do tormento, a não ser uma severa condenação por toda a eternidade. Por toda a eternidade, a Bíblia diz, o homem será atormentado, onde a Bíblia declara que serão lançados no fogo do inferno, não só os que praticam imoralidades, bebedices, não só os que praticam homossexualismo e lesbianismo, idolatrias, feitiçarias e coisas semelhantes a essa. A Bíblia diz que aqueles que também apoiam, aqueles que também consentem no seu próprio erro, aqueles que consentem no erro do seu próximo, daquele que está próximo, do filho, da filha, do pai, da mãe, do avô, da avó, e assim por diante, aonde nós vemos uma geração que mesmo não praticando tais pecados, acha bonito a prova da avaliação, aonde o mundo está pervertendo diante dos olhos de Deus, mas está se esquecendo que é diante de Deus que todos nós teremos que prestar conta.
hoje não tem nem real, de verdade. Deus é testemunho, mas Deus vai preparar, tá bom? Vai, tem fé? Deus vai prover. Então Jesus, ele diz: e o irmão entregará a morte, o irmão, e o pai, o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Grava bem isso. Jesus diz: e odiados sereis por causa do meu nome. É por causa do nome de Jesus que seríamos odiados. Agora, no livro de Mateus, no capítulo 15, Jesus está dizendo, a partir do versículo de número 16, que os vossos pais adoravam e amavam e elogiavam os falsos profetas. Assim Jesus diz: assim vocês faziam aos falsos profetas. Os falsos profetas são elogiados. Discípulo, ele é odiado. Discípulo de Cristo, ele é odiado por um só motivo: é a mensagem que leva, é a mensagem que incomoda. Barulho não incomoda não. Barulho não incomoda. Na política não incomodou. Não incomodou na política. Barulho incomoda. A pregação do evangelho sim incomoda, porque ela incomoda o inferno, porque ela incomoda os demônios, porque a palavra de Deus, ela tira o homem da mão do diabo. Para quem está vivendo no pecado, ele está na mão do diabo. Quem sabe você diga: eu escolhi viver assim, eu vivo assim porque eu quero, eu acho que assim é bom, mas na verdade você é um escravo do diabo. Na verdade, uma pessoa só comete o pecado, ela só comete imoralidade sexual, homem come mulher com mulher, porque o diabo ele coloca na mente, porque é escravo de Satanás. Os pensamentos do homem, eles são guiados pelo Espírito de Deus a partir do momento que o ser humano está sujeito a fazer toda a vontade de Deus. A partir do momento que o homem está sujeito a fazer toda a vontade de Deus, ele entende que a sua própria vontade, ela é má diante de Deus. Ele entende que a sua vontade, ela não pode estar sujeita a fazer a vontade de Deus. João Batista, pregador, a voz que clamava no deserto, ele perdeu a cabeça por uma só mensagem. A mensagem contra o adultério de Herodes. Por que que hoje pastores, bispos e apóstolos são venerados, são amados, são idolatrados? É porque eles pregam uma mensagem bonita. É porque eles pregam uma mensagem de prosperidade. É por isso que grandes apóstolos hoje estão ricos e milionários, estão multimilionários, porque não pregam o verdadeiro evangelho, porque pregam o falso evangelho, o evangelho que arrecada dinheiro, o evangelho cujo qual arrecada milhões. Isso não é evangelho de Cristo. Evangelho de palavra coach, de palavra motivacional, isso não é palavra de Deus. O evangelho de prosperidade, teologia de prosperidade, isso não é evangelho de Cristo, isso não é palavra de Deus. O evangelho, onde uma pessoa, ele precisa de um santo morto, de uma estatueta, que ele paga um valor para ter ela, isso não é evangelho de Cristo, isso é feitiçaria, isso é idolatria. O evangelho onde a pessoa tem que andar para baixo e para cima, com o crucifixo pendurado no pescoço, isso não é evangelho não, meu amigo, isso é idolatria, isso é feitiçaria. O evangelho puro é aquele que Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Essa foi uma das primeiras palavras que Jesus pregou. E depois Jesus veio pregando, dizendo: endireitai as vossas veredas, e não presumais em vosso coração que sois filhos de Abraão, que sois filhos de Deus. Não sejam presunçosos de presumirem o que acham que é certo, porque tudo que o homem sabe dizer é o que ele acha. Eu acho que está certo.
Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que pode. Eu me sinto bem. Só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então o evangelho que não traz arrependimento, ele não traz mudança, não traz conversão, não quebra maldição nenhuma, não muda caminho nenhum, não muda nenhuma pessoa. Por que você vê aí? Igrejas católicas cheias de pessoas, são mentirosos, são fofoqueiros, são cachaceiros, são homossexuais, são lésbicas, são pessoas com a vida destruída, porque não tiveram o verdadeiro encontro com Cristo. Porque você vê hoje igrejas evangélicas lotadas, aonde pregam prosperidade, campanhas e mais campanhas para arrancar dinheiro, e o povo continua vivendo a mesma vida de sempre. É porque não estão pregando o verdadeiro evangelho. Só que está chegando um tempo aí, meu amigo, aonde o governo será um só. A palavra sempre está certa, meu amigo. Se o senhor estiver do lado da palavra, o senhor está certo. Errado é quem está fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre estará certa. A Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. A palavra de Deus não passa. E a palavra de Deus não tem nada a ver com o catolicismo. Leia a tua Bíblia para você ver. Você vai ver que a palavra de Deus não tem nada a ver com o catolicismo romano. Catolicismo romano não prega a palavra de Deus. Religião evangélica hoje usa a palavra de Deus para benefício próprio. O espiritismo hoje usa a palavra de Deus para zombar de Jesus, dizendo que ele é um espírito evoluído, coisa nenhuma. Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele é o Deus vivo. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, e ele desceu e habitou entre nós. O que está errado é o povo acender vela para esses Exu, que são demônios. Errado não está a palavra de Deus que eu estou pregando aqui agora. Errado está o povo acender vela para Maria, que não pode fazer nada por ninguém. Errado não está a palavra de Deus. Errado está você, que nasceu homem, escolheu virar mulher. A palavra de Deus não está errada. Errado está você, que decidiu usar a tua boca, que era para glorificar a Deus, para se embriagar, para tomar cachaça, para tomar cerveja, para fumar maconha, fumar cigarro, destruindo o templo de Deus, que é o seu corpo. Errado não está a palavra de Deus. Errado está quem usa esse corpo para se relacionar com pessoas do mesmo sexo, para ingerir bebida alcoólica, destruindo o templo de Deus, porque este corpo não pertence a você. E a Bíblia diz que o corpo é o templo de Deus, e aquele que destruiu o templo de Deus, que é o corpo, também será destruído pelo próprio Deus. Você que está destruindo o corpo, que é o templo de Deus, com cachaça, você vai ser destruído por Deus. Você que está destruindo o templo de Deus, usando o seu corpo para imoralidade, você vai ser destruído por Deus. A Bíblia diz que com justiça e juíza, com justiça e juízo, assim Deus, ele julgará a cada um. Cada um vai ser julgado conforme a justiça de Deus e o juízo de Deus. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Deus é só amor. Agora só sabe isso, Deus é só amor. Não, Deus ele não mudou não. Deus sempre foi amor, mas Deus não se limita a só amor. Deus não é só amor e ponto, não. Deus, ele é um Deus amoroso. Deus é um Deus benigno, é Deus misericordioso. Mas a Bíblia diz que Deus é um justo, ele é um justo juiz. E se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco está aparelhado. Se você não se arrepender, meu amigo, dessa vida de sem vergonhice, essa vida de sem vergonha, isso vai te levar para o inferno. Se você não se arrepender, meu amigo, dessa vida de prostituição, essa vida de putaria vai te levar para o inferno. Essa vida de cachaçada vai te levar para o inferno. Se arrependa, se converta, convertei-vos e arrependei-vos, porque o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada pela raiz, será lançado o fogo do tormento. Aqui Jesus ele diz, ele estava falando de um tempo aonde o anticristo ele estaria
na terra, governando. Porque Jesus está falando, vocês serão odiados por todos. Nos tempos aonde haverá um só governo, uma só moeda, uma só religião, esse tempo é o tempo da ascensão do anticristo. Nesse tempo, todo cristão vai ser odiado. O tempo em que um governo maligno foi instalado na terra, todo aquele que prega a palavra de Deus vai ser odiado. Aqui Jesus falou, ai de vocês que até agora estão sem entender, vocês não compreendem, até agora, vocês não compreendem. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fujam para outra, porque em verdade eu vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Aqui Jesus estava falando para os discípulos, vocês não vão conseguir terminar, vocês não vão conseguir terminar de percorrer a cidade de Israel, sem que antes venha o Filho do Homem. Essa profecia aqui, sim, ela foi específica. Essa profecia, sim, Jesus falou